Oi, crianças, tudo bem? Vamos começar tomando uma aguinha, né? E vamos começar. Então, vamos começar a aulinha de hoje com a nossa Bíblia, tá? Essa aqui é a minha Bíblia, capinha de leão. E eu vou contar pra vocês a história que tá bem no comecinho da Bíblia, lá no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. A gente vai contar aqui, ó, a história de Moisés, tá? E quem que foi Moisés? Moisés foi o cara escolhido por Deus, né? E por que ele foi escolhido por Deus? Quando Moisés nasceu, o faraó, que era esse cara aqui, ó, esse cara, o faraó, ele não gostava dos hebreus. E Moisés era um hebreu. Mas ele não gostava nem um pouquinho dos hebreus. Então, ele decidiu que tinha que acabar todos os hebreus que estavam no Egito. Então, o faraó fez uma ordem. Toda criança que nascer, se for menino, tem que ser morta na hora, né? E o que aconteceu? Sempre que nascia um menino que era hebreu, ele morria, né? Ele era morto. Aí nasceu Moisés. Só que Moisés não foi morto, né? A família dele decidiu criar ele escondido. Aí quando ele fez 3 meses, a mãe dele colocou ele num cestinho, né? Aqui, ó, um cestinho no Rio Nilo. Depois que ele foi nesse Rio Nilo, né? A filha do faraó, que era essa daqui, ela viu, né, Moisés lá no rio e decidiu criar ele, né? Então a filha do faraó pegou Moisés, né, que estava ali no cesto no rio, para criar. E daí Moisés foi crescendo, né, como se fosse um filho da princesa, né? Como se fosse aí o filho legítimo da filha do faraó. Aí ele foi crescendo no palácio, recebendo a educação deles, mas ele sabia que ele era hebreu, né? Ele tinha essa noção. Então, quando ele ficou mais adulto, ele decidiu dar uma volta, né? Lá pelo Egito, ele decidiu sair do palácio e visitar, conhecer, né, os hebreus. E quando ele foi ver quem eram os hebreus, como que eles viviam, ele ficou muito assustado, né? Porque como o faraó não gostava dos hebreus, ele transformou todos os hebreus, homem, mulher, criança, ele pegou esses hebreus e transformou em escravos. Então, eles estavam lá sempre trabalhando muito, às vezes eles apanhavam, né? Então, quando Moisés viu aquela cena, né, de pessoas trabalhando com um trabalho pesado, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito bravo. E o que aconteceu? Ele viu um egípcio batendo num senhor, né, que era hebreu. E ele ficou muito bravo e acabou matando aquele egípcio. Só que quando ele percebeu que o que ele fez era errado, ele ficou com muito medo do que poderia acontecer com ele. Então ele decidiu fugir. E quando ele fugiu para o deserto, né? E quando ele estava lá no deserto, ele conheceu uma família que ele acabou trabalhando para essa família. Essa família tinha 7 filhas, né? Eram o pai, a mãe e mais 7 filhas. E uma dessas filhas acabou se tornando a esposa de Moisés. Aí Moisés se casou com essa mulher, tiveram um filho. E daí Moisés acabou virando, né? Criando aí ovelhas, pastoreando essas ovelhas, né? E um dia, ó, quando ele era mais velho, quando ele já era um senhor, ele estava lá no pasto, né, cuidando das ovelhinhas, até que de repente ele viu um fogo assim, ó. Era um fogo que não queimava a grama, né? Mas era um fogo assim que ele podia ver as labaredas, né? Então ele decidiu se aproximar e ele viu um anjo de Deus, ele viu um anjo do Senhor. E ele ficou muito assustado na hora, que acabou se ajoelhando assim
cobrindo o seu rosto, porque ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Então, aquele anjo começou a conversar com Moisés. E eles conversaram bem assim, que Moisés era o escolhido de Deus, né? Então, Moisés tinha agradado o coração de Deus, né? E Deus escolheu ele para libertar os hebreus que estavam sendo escravos lá no Egito, né? Então, depois de muito tempo, né? Depois que ele fugiu do Egito, Deus decidiu que ele seria a pessoa certa para libertar o seu povo que estava preso lá no Egito. Só que daí Moisés ficou com mais medo ainda, porque ele não sabia o que ele ia falar, ele não sabia quando que ele ia, para onde que ele ia direito, ele não sabia de nada, ele só sabia que ele tinha sido escolhido por Deus. Então, né, Deus falou diretamente com Moisés e explicou para Moisés que ele seria usado, né, que quem ia falar era Deus, né? Então Moisés tinha apenas que obedecer, que seguir as ordens de Deus, né? Que aonde Deus mandasse que ele fosse, ele deveria ir. Que quando ele chegasse na frente do faraó, né? Não era Moisés que ia falar, era Deus que ia falar através de Moisés. E o que a gente consegue perceber nisso, nessa história? Moisés sempre foi cuidado, sempre foi protegido por Deus. Porque pense, ele estava num cestinho quando era bebê e Deus cuidou para que a filha do faraó encontrasse ele, né? Então, a todo instante lá, Deus estava cuidando, né, de Moisés. Né? Deus também cuidou quando ele fugiu para o deserto, né? Até ele encontrar aquela família, né? Ter a sua própria família, o seu filho, Deus também estava cuidando dele. Outra coisa que a gente percebe, que Deus usou Moisés, né? Moisés não fez nada, né? Ele foi até o faraó, Moisés, né, conseguiu libertar o povo de Deus, né, que estava, né, sendo de escravos, mas ele seguiu a Deus, né? Então, se Deus falava vira na direita, ele virava na direita e ele não questionava, porque ele sabia que Deus sabia de tudo, que Deus estava no controle. E a mesma coisa com a gente, né? Deus pediu para a gente anunciar o evangelho. E o que seria o evangelho? Que Deus veio para salvar, curar, né? Então, quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai anunciar o evangelho, não é a gente que está falando, é Deus que está falando através de nós, né? Então, a gente tem que estar sempre orando, pedindo, Pai do céu, por favor, me guia, né? Me mostra como que eu tenho que agir, como que eu tenho que falar com meu amigo, como que eu tenho que falar com a minha família, né? Porque daí Deus vai falar através de nós. Amém? Beijo!